Creio que muitos profissionais da área da saúde, principalmente daqueles que tratam da vida emocional, poderiam se valer deste tema para ministrar ao nosso coração nesta abordagem sobre complexo de inferioridade. Naturalmente que é uma abordagem bíblica sobre este tema, que nos faz refletir sobre as bênçãos do Senhor, o cuidado de Deus sobre nós, e o que Ele tem a nos dizer e a nos mostrar com relação a este tema. Nós podemos trabalhar este tema dentro da palavra de Deus, vencendo o sentimento de inferioridade, e nós podemos encontrar um texto bíblico que trata também, talvez não de maneira específica, mas eu explicarei isso, como que esse texto pode se aplicar nesse tratamento do complexo de inferioridade e outros textos também bíblicos que a palavra nos mostra dentro desta temática, vencendo o sentimento de inferioridade ou complexo de inferioridade. Deixa-me conceituar complexo. Esta palavra pode ser uma palavra indicando um conjunto de coisas ou estruturas ou sistemas que se conectam, que se unem, como por exemplo um conjunto de prédios, um complexo penitenciário, um conjunto de blocos. Nós temos esta palavra que indica uma conexão, uma ligação entre alguns instrumentos, formando um complexo. E quando nós trazemos isto para aplicação na área da psicologia, nós podemos entender que é o conjunto de alguns sentimentos de inadequação que, de alguma maneira, nos fazem sentir uma incapacidade, uma inadequação, uma inaptidão, algo ruim, em que eu me sinto desconfortável, possuindo uma estima muito baixa, muito ruim. E, consequentemente, estes sentimentos poderão ou não atrapalhar a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas ações, em como nós vamos lidar com estes sentimentos, como que nós vamos tratar destes sentimentos. Nós sabemos que muitos desses sentimentos ruins e negativos que nos levam a um complexo, a uma soma de sentimentos, muitos são desenvolvidos na infância. Palavras mal proferidas, palavras malditas, o lar, a casa é um ambiente muito propício para isso, diálogos acalorados, intensos, em que o nervosismo toma conta e palavras são proferidas, palavras machucam, palavras ferem, palavras matam, e o ambiente familiar é muito propício a isso. E nós temos muitos autores bíblicos que tratam desta matéria e que atestam exatamente isso, como por exemplo Charles Stanley, quando ele trata desta matéria, ele exatamente diz sobre isso, o impacto da fala dos pais na criação, na condução dos seus filhos. Mas não somente o lar, em todo o ambiente que nós estamos inseridos, nós podemos de alguma maneira colher alguma coisa negativa que vai ter uma interferência muito ruim nesse processo da nossa construção de personalidade, da nossa vivência e tantas outras coisas. Por exemplo, uma má formação corporal, um problema de saúde, isso pode gerar um complexo de sentimentos ruins, levando a pessoa a se sentir inferior, uma incapacidade, a falta de uma habilidade profissional, um entendimento de que, do ponto de vista da intelectualidade, a pessoa não consegue chegar a um determinado ponto, a um determinado estágio favorável de conquista, de vitória, e o indivíduo se sente excluído, porque ele tem esse complexo, esse sentimento de inadaptação para com determinada área, determinado objetivo, e ele então começa a desenvolver alguns sentimentos ruins, comparações inadequadas, colegas de trabalho, na relação que nós temos na igreja, com as pessoas, quando nós ouvimos determinadas falas. Ou seja, nós em nossa construção
de vida, nossa experiência, nós vamos acumulando palavras de incentivo, boas palavras, mas também nós vamos, em nossa experiência, reunindo também palavras que muitas vezes vão nos ferindo e vão nos machucando. E esse problema se torna complexo, levando-nos então àquilo que nós estamos tratando aqui nesta noite, este complexo, este sentimento de inferioridade. Eu não me sinto apto. Isso é tão triste, é tão ruim, é tão perigoso, porque isso pode trazer para as pessoas que alimentam este tipo de sentimento um distanciamento da vida, um distanciamento de Deus, um distanciamento da alegria, um distanciamento de pessoas amigas, um distanciamento de pessoas que nós amamos. Este sentimento é tão perigoso que ele pode nos levar a sermos mentirosos, fraudadores, pessoas que machucam os outros, pessoas que não compreendem esta relação e acabam assumindo uma postura de ofensividade para com o próximo. Ele é tão perigoso que ele pode nos aprisionar em nossos sentimentos e nossos pensamentos. Nesta inadequação, então, eu começo a permitir que neste complexo, outros ingredientes ruins, negativos, às vezes até mortais, eles começam a ser agregados e eles vão contribuindo cada vez mais para a minha morte emocional, para a morte da minha vida com Deus e, consequentemente, na minha vida social. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. Esse texto, ele foi escolhido por mim dentro dessa perspectiva, deste tema, porque ele tem aqui algo muito interessante, que é a questão do barro. E eu vou explicar isso para os irmãos. Mas para isto, peço que você abra sua Bíblia em Jeremias no capítulo 18. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 6. Jeremias, capítulo número 18, os versos de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O oleiro, nesse contexto, e aqui também em outros contextos que nós conhecemos, a identificação dessa profissão, desse trabalhador com barro, o artesão que molda, que trabalha com barro. Ele transforma, ele usa o barro para criar. E esse é um texto que fala, e por isso este meu recorte específico, trazendo-nos o entendimento desta nossa fragilidade, porque barro na Bíblia também pode ser entendido como algo frágil. O texto não fala de metal, ferro, o texto não fala de prata, o texto não fala de outros elementos mais resistentes. Esse texto não nos apresenta alguma coisa que seja forte do ponto de vista da sua materialidade, mas ele apresenta algo frágil como o barro. E esse barro somos nós. E a palavra de Deus nos mostra isto. Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Isaías 64, verso 8. Todos nós somos obra das Tuas mãos, Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, este barro que é comparado a nós, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de se manter forte como o ferro, forte como o metal, demandando então este conhecimento desta estrutura frágil que somos nós. E tantos outros textos que nos mostram esta fragilidade humana, e por isso o convite a que desçamos na casa do oleiro, porque é o oleiro quem pode e que conhece a estrutura e que sabe moldar e trabalhar cada elemento e cada componente daquela obra que está sendo criada.
O que é um complexo de inferioridade? Você já pensou nisso? Talvez você tenha ouvido falar, talvez você até tenha e não sabe, talvez você tenha vencido esse problema. O que é um complexo de inferioridade? É um sentimento persistente de insuficiência, inadequação ou incapacidade que pode surgir quando uma pessoa se compara aos outros e acredita não estar à altura. Essa percepção pode se originar de experiências passadas, críticas recebidas, dificuldades pessoais e até de padrões externos que pareçam inatingíveis. Conceito de complexo de inferioridade. Alguém se identificou? Levanta a mão. Não, não levante não. Fique assim. Creio que todos nós temos alguma inadequação. Todos nós nos sentimos inadequados em alguma coisa que talvez a vida nos exija, e a questão é, o que eu faço com isso, e como eu entendo isto, e como eu trabalho esta minha incapacidade, naquela minha deficiência, naquela minha dificuldade. Eu posso respeitar, entender e falar assim, eu não mexo com isso porque eu não tenho condições, e não me sentirei inferior pelo fato de não trabalhar com isto. Eu fiz um apelo ontem na conferência do discipulado e 2 pessoas me procuraram quando eu fiz um convite para pessoas que entendem de gestão de pessoas, mapeamentos de processos, pessoas que trabalham nesta área que venham nos ajudar. Porque a nossa formação não é uma formação própria nesta área. A nossa formação é teológica. Um ou outro tem um outro conhecimento porque busca, porque lê, porque assim se inteira de uma tendência de um determinado momento, gestão de pessoas, mapeamento de processo. E aí essas pessoas procuraram, pastor, eu estou fazendo mestrado nesta área, eu trabalho com isso, e nós queremos ajudar a igreja nesse entendimento. Mas de alguma maneira, dependendo de como a pessoa trabalha o sentimento, ela pode se sentir inferior porque ela não detém aquele conhecimento específico de uma determinada área. E aí é que está o problema. O que nós fazemos com isto? Enquanto barro, somos frágeis, dependentes de Deus, em processo de formação na escola da vida, desenvolvendo sentimentos bons e ruins, lutando contra muitos sentimentos que temos, muitos desejos que possuímos, nesta dinâmica da vida. Muitas vezes nos enfraquecemos, nos abalamos com estes sentimentos e, como dito aqui, muitos que podem ter nascido lá no passado, na sua infância ou talvez até hoje. Eles persistam, estão aí no teu coração, estão na sua vida e você não consegue se livrar deles. Primeira coisa que o texto nos mostra, que é algo tão simples, e daí esse texto que nos mostra que é descer à casa do oleiro. Veja o texto bíblico, quando ele vai falar a Jeremias, da parte do Senhor, falando com ele, levante-se e desça até a casa do oleiro. Pode parecer simples, pode parecer fácil, mas não é. Entrar num processo de transformação e de restauração não é algo fácil. Muitas pessoas não procuram tratamento psicológico porque sabem que irão sofrer. Porque se o profissional do outro lado for uma pessoa verdadeira, honesta, for uma pessoa que fala, que tem uma percepção do conhecimento muito boa, se for uma pessoa muito preparada, ela vai nos apontar com carinho e profissionalismo algumas coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas são coisas que se fazem necessário. Porque às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas não conseguem perceber, ou se percebem, não falam. Muitas vezes elas não têm a habilidade e o conhecimento suficiente para apontar alguma coisa que nós estejamos fazendo que não é bom. Olha, isso que você faz não é bom. Isso que você está fazendo não é legal. Esse seu comportamento não está sendo adequado. Descer à casa do oleiro é difícil, é complicado. Conversar com pessoas que nos falam a verdade é difícil. Se colocar à disposição de uma avaliação é muito difícil. Descer à casa do oleiro aqui, nessa condição de barro, é saber que quando você descer à casa do oleiro, enquanto barro frágil, como aqui eu disse, poderá representar dor e sofrimento. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender a verdade porque dói, porque machuca.
mas é necessário. Crescer dói, crescer machuca, ser transformado por Deus dói. A palavra de Deus diz a palavra de Deus diz que a palavra penetra, ela entra, ela vai nos confrontar. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar neste sentido, quando nós descemos à casa do oleiro, quando nós vamos nos apresentar diante do Senhor, falando com Ele sobre as nossas queixas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos sentimentos. Irmãos, muitas pessoas falam comigo o seguinte: pastor, quando eu oro, eu abro o verbo com o Senhor. Muitas pessoas, quando vão orar, eu rasgo, eu falo, eu abro como se Jesus fosse o meu psicólogo. E eu abro o meu coração, eu exponho a minha dor, o meu sofrimento. Eu faço terapia com o Senhor. E eu falo o que eu sinto. Eu falo das minhas angústias, das minhas dores. Descer na casa do oleiro para ser transformado, para ser tratado, é exatamente esta possibilidade de você ouvir e ser trabalhado por aquele que entende. E nós estamos falando de um contexto, de um Deus amoroso e generoso que nos ouve, que nos transforma e que nos traz para o equilíbrio. Descer à casa do oleiro não é fácil. E a pessoa que age neste complexo de inferioridade, ela pode agir de várias maneiras. Ela pode continuar se sentindo inferior, do ponto de vista, assim, utilizando essa palavra, rebaixada, né? Ou rebaixado, uma pessoa que não está em condições, em comparação a outras pessoas. É uma pessoa que geralmente se deprecia, não consegue enxergar coisas boas em si, não consegue identificar pontos importantes, saudáveis que possuem, porque está sempre se comparando com o outro, com a outra pessoa, sempre procurando aprovação. Inclusive muitas pessoas chegando a praticar atos indevidos, que podem comprometer por causa desta comparação. Então a pessoa pode mentir. Você conhece pessoas que inventam Tem uma história muito interessante que lá na minha casa, um dos meus filhos falava sempre o seguinte, na época de escola, de ensino fundamental, um menino de uma escola que dizia lá para todo mundo que o pai dele chegava sempre de helicóptero em casa. Uma coisa impossível naquele contexto. E mentira em cima de mentira, e você sabe que são mentiras. Porque o indivíduo inventa, e a mentira ela pode ser utilizada para, de alguma maneira, amenizar ou camuflar este sentimento de inferioridade, porque ninguém quer ficar ou quer se sentir por baixo. Então você mente para você estar no grupo e você se colocar numa postura de superioridade. E há muitas situações em que esse tipo de comportamento é percebido. Você sabe que aquilo não é verdade, você sabe que não é possível aquilo, mas a pessoa se utiliza de uma estratégia que não é uma estratégia correta, uma estratégia adequada para uma determinada situação. Autodepreciação, muitos chegam a abandonar o cuidado pessoal nesse processo de depreciação. Isto é sério. A pessoa pode se sentir tão inadequada na sociedade com as pessoas que muitos podem, inclusive, perder determinados hábitos essenciais à vida simples. A própria manutenção da saúde, a própria manutenção da higiene. Nós estamos percebendo problemas de saúde tão graves que as pessoas vão perdendo a capacidade de realizar coisas simples, por um sentimento de inadequação, e ela então alimenta isso, e ela então acaba perdendo a vontade de viver em muitas circunstâncias. E ela começa a deixar determinados comportamentos, ela para de praticar determinados comportamentos que são importantes para a vida, para a saúde, para a convivência. E é algo que precisa ser tratado, e por isso esse texto.
em nossa fragilidade como barro, reconhecer que nós precisamos descer à casa do oleiro. Segunda coisa, o texto nos mostra, deixar-se ser moldado, que é outra coisa também difícil. Veja o que o texto diz. Jeremias capítulo 18. Levante-se, desça até a casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Se o vaso que foi convidado a descer na casa de oleiro fosse bom, perfeito, ele talvez não recebesse esse convite. Talvez ele não recebesse a orientação de descer. Se na palavra profética Deus fala com Jeremias, vai e desce porque ele estava precisando. Ele precisava ter um encontro com o artesão, com aquele que entendia da manutenção, do cuidado e da habilidade ao tratar com o barro. E lá, descendo nesta casa do oleiro, no intuito de ser moldado, de ser trabalhado, de entender a sua dinâmica. Eu tinha uma ovelha que, uma vez eu disse uma palavra para ela, que aquela palavra foi para ela, depois no testemunho, ela disse o seguinte: aquilo foi uma cura, quando o Senhor disse para mim assim, que Jesus seja o seu psicólogo. E aquilo mudou a vida dela. Nós temos os nossos psicólogos, aqui na igreja temos muitos. Nós buscamos direcionamento, cuidado, orientação de profissionais sérios, profissionais capazes, profissionais que possuem toda a condição de nos ajudar em alguma questão. Mas nunca se esqueça daquele que sofreu, e sofreu muito, e que entendeu a dinâmica da vida, entendeu o comportamento, sabia quando as pessoas falavam a verdade e quando falavam mentira, sabia quando as pessoas estavam camuflando um sentimento e quando as pessoas estavam externalizando um sentimento. Quando a Bíblia diz que Jesus sabia muito bem o que eles estavam pensando, e sabia mesmo. Jesus conhecia a dinâmica da vida. Jesus sabia o que as pessoas pensavam. Jesus olhava para alguém e sabia se aquela pessoa estava sendo verdadeira ou não. Jesus sabia para uma pessoa e percebia no rosto, na face, a necessidade daquela pessoa. Nesse entendimento, nesta compreensão, mulher, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido, eu sei que você não tem marido, porque 5 já tiveste. Jesus conhecia, Jesus sabia. Vá lá se apresentar ao sacerdote. Jesus conhecia a natureza humana, Ele conhece a nossa natureza humana, porque o Espírito Santo, como Espírito ministrador, terceira pessoa da Trindade, Ele vai trabalhar na casa do oleiro quando a gente descer. Ele irá nos recepcionar, e muitas vezes chegamos lá fragilizados, quebrados. Quando não quebrados, quebramos nesse processo, porque é doloroso muitas vezes. Você trabalhar com seus sentimentos, você trabalhar com desordem mental, você trabalhar com este mundo que muitas vezes é tão complexo para nós e nós não entendemos e precisamos desta ajuda. E por que não pedir ajuda? E por que não se colocar numa situação de fragilidade? Principalmente e primeiramente diante do Senhor, porque é na casa do oleiro. É óbvio, meu irmão, que você não vai chegar na igreja e contar os seus problemas para a primeira pessoa que você encontrar. Vem cá que eu quero te contar um problema. Não é isso. Você não vai olhar para a pessoa e falar assim, vem cá, Deus me revelou que eu vou contar o meu problema para você. Cuidado, uma tragédia. E cuidado com o que você pede na reunião de oração também. Cuidado com o que você expõe para pessoas. Cuidado com a sua fala, com quem você está compartilhando um problema. Mas aqui o texto nos direciona para a casa do Pai, a casa daquele que nos conhece, a casa daquele que nos fez, a casa daquele que nos aguarda, como o pai do filho que estava gastando o seu dinheiro e voltou para casa, aquele pai que está ali aguardando aquele filho voltar para a casa do oleiro, aquele filho quebrado, aquele filho que estava desajustado, aquele filho que estava maltrapilho, sujo, fedorento, aquele filho que estava completamente desajustado e distanciado da casa do pai. E ele volta para a casa do pai, ele volta para a casa do oleiro.
ele volta para casa. E esse texto é um convite a deixar-se ser moldado pelo Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo de número 2. Nós encontramos aqui o verso de número 10. Efésios capítulo de número 2, verso de número 10. Vamos todos ler, meus irmãos? Podem ler? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ponto. Para aí, por favor. Aqui já tem uma grande verdade. O que Deus pensa de nós? O que a palavra diz que nós somos? Somos feitura de quem? De Deus. Deus permitiu que você nascesse. Ah, pastor, mas o meu passado, Deus transforma passado. Ah, mas a minha infância o senhor não conhece. Deus transforma. Deus muda. Deus tem o poder de alterar. Deus alterou a vida de muitas pessoas, personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Pessoas que estavam completamente desiludidas, perdidas. O Senhor atuou através do Espírito Santo e fez dessas pessoas novas criaturas. Porque nós somos feitura dele. O Senhor nos fez, criados em Cristo Jesus. Para quê, meus irmãos? Para as boas obras. Então, o que você pensa a seu respeito? É o que você pensa a seu respeito ou é o que Deus pensa a seu respeito? E, obviamente, quando nós começamos a trocar os nossos sentimentos pela palavra de Deus, não vai dar certo. Porque, em geral, nós não pensamos bem a nosso respeito. Em geral, as pessoas se depreciam. Isso gerando o complexo, a quantidade de sentimentos que nós vamos armazenando em nossa mente e nós vamos então nutrindo aquilo, permitindo o sentimento de uma incapacidade e uma inaptidão tão grave, tão séria, que aí eu me sinto complexado e o distanciamento. Porque eu vou nutrindo esses sentimentos e eu começo então a me distanciar e a pensar mal a meu respeito. E às vezes você é uma pessoa tão boa, tão agradável, tão gente fina, com um potencial tremendo, mas você não consegue enxergar isso. Às vezes você é uma pessoa de valor, uma pessoa que tem um talento incrível, uma capacidade de se refazer, uma capacidade de entender, uma inteligência incrível que muitas pessoas não possuem, mas você se sente inapto, inadequado. Porque precisa trazer isto para a vida de fé, para a vida espiritual e colocar Deus nesta história. Porque o Espírito Santo é a vida, a terceira pessoa da Trindade. Nesse processo, muitas pessoas acreditam mais no que os outros dizem a respeito do que a própria palavra. Pessoas podem se valer dos seus sentimentos, pessoas podem se valer da fala do outro, do comentário do outro, da percepção do outro, o que o grupo pensa a meu respeito, o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu preguei aqui, não tem muito tempo, sobre imagem não é tudo. E nós vamos nos alimentando desta imagem, muitas vezes imagens negativas que não representam de fato aquilo que nós somos. E nesse processo nós perdemos tantas pessoas de valor, pessoas que possuem tanto valor, pessoas que possuem e que agregam tantas coisas boas que poderiam contribuir, mas estão isoladas, estão enclausuradas em sentimentos de inaptidão, que não conseguem se libertar deste complexo de inferioridade. Porque talvez as pessoas que estejam ao lado não conseguem perceber ou não conseguem incentivar e cada vez mais vão clausurando, vão ali colocando na clausura, na prisão, e a pessoa não consegue se libertar. E muitas vezes são as próprias pessoas que estão ao nosso lado que nos aprisionam. Qual foi a última vez que você deu uma palavra de incentivo para alguém que você convive? Qual foi a última vez que você chegou para a pessoa que você convive e falou assim: você é bom nisso, parabéns. Parabéns, Robson, você faz um bom trabalho. Parabéns, Rafael, você toca muito bem. O livro que eu estava lendo sobre esta matéria
Irmãos, não se iluda, sermão é o que Deus ministra para nós e resultado da palavra de Deus e da pesquisa. Deus fala, Deus ministra, nossa responsabilidade é estudar o texto, nossa responsabilidade é ler, é procurar o que tem dentro dessa matéria. E quando nós começamos a ler, nós começamos a perceber testemunhos de pessoas que passaram por isso. Estava lendo a história de um dos autores, que também traz contribuição para este sermão. Ele disse que durante toda a infância dele, ele só ouviu 2 elogios. Um de uma pessoa que chegou para ele e falou assim, eu estou sempre orando por você porque eu te amo. E o outro, diz ele na história, ele era vendedor de jornal, tipo o Jornal Batista que nós temos no Brasil. Ele era vendedor de um jornal evangélico nos Estados Unidos, era um adolescente, uma criança adolescente, ele vendia jornal para ganhar um dinheirinho, e ele disse que tinha sempre um senhor que comprava o jornal dele para incentivá-lo, e comprava o jornal para incentivá-lo, e depois este menino descobriu que esse senhor que comprava o jornal era assinante do jornal, recebia em casa, mas que comprava o jornal só para incentivar, só para contribuir, só para ajudar. E ele se sentia o máximo. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. Qual foi a última vez que você elogiou uma pessoa, ou você só consegue ver coisas ruins? Ou você só consegue criticar? Quando foi a última vez que você abraçou alguém e falou assim, você é 10? Quando foi a última vez que você buscou alguém para você elogiar? Isso vai se tornando cada vez mais raro. Um outro texto que me veio à mente quando estava preparando esse sermão foi quando Jesus foi na festa de Caná da Galileia, João capítulo 2, abra sua Bíblia em João capítulo 2, que é algo que me chamou a atenção também, nesse recorte pequeno. Quando no capítulo 2 de João, Jesus vai a uma festa de casamento, o vinho acaba, e ele então faz um milagre, que é a transformação de água em vinho. E no capítulo 2 de João, eu quero destacar aqui, quando Jesus então é informado que o vinho havia acabado, Maria chama Jesus, verso 4, e fala com ele que o vinho acabou, e diz o verso de número 6 de João 2, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse, encham de águas esses potes. E os encheram totalmente. O que eu quero chamar a atenção aqui, como barro que somos, que vamos à casa do oleiro, também somos como os potes, somos como potes, muitas vezes vazios. Muitas vezes vazios. Somos potes, mas que precisam ser preenchidos. E eu fiquei imaginando aqui, nesse texto, algumas observações aqui, que ele fala a respeito disso. Quando acaba o vinho, aqueles potes, só um pote, cabiam 6 litros. Quantos potes eram? Quantos litros de vinho tinha lá? Fala alto, meu irmão. Quantos litros de vinho tinha lá? Quantos? 600 litros? Ô, glória, onde que é essa festa? Onde que é essa festa? Com 600 litros de vinho. Caná da Galileia. Imagina. Aí vem aquele cântico, aquela música antiga, a alegria voltou. A alegria voltou. Os potes vazios foram preenchidos. E a alegria voltou. É o barro que precisa estar nas mãos do Senhor. Para concluir, meu irmão, vença com a ajuda do Espírito Santo. Vença esse complexo com a ajuda do Espírito Santo.
O Espírito Santo é nosso consolador, é nosso confortador, entenda isso, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a voz de Deus. O Espírito Santo não é uma figura apenas emblemática, solene, que está lá no céu, como a terceira pessoa da Trindade. Não, o Espírito Santo foi derramado na terra, por Jesus Cristo, pela pregação. O Espírito Santo foi derramado para todo aquele que crê. O Espírito Santo é o remédio de Deus para nós. O Espírito Santo é o remédio, é a cura para nós, para todas as coisas. Quando nós confiamos e descemos à casa do oleiro, não há um sentimento que o Espírito Santo não possa deixar de atuar. Quando nós olhamos e estudamos, e quem sabe do direito, e quem já leu direito, e quem sabe das experiências jurídicas de aprisionamento, de prisão, de reclusão, sabe o quanto que Deus já transformou na vida de muitas pessoas que estão cumprindo pena. E que saem transformados. Porque o poder do Evangelho cura, porque o Espírito Santo trabalha. É óbvio que tem aqueles que se dizem crentes para poder ter benefício de atenuação de pena, para sair mais rápido ou qualquer outra coisa, ou para enganar. Mas o Espírito Santo trabalha verdadeiramente na vida de muitas pessoas. E quem trabalha com capelania prisional pode atestar isto. O Espírito Santo traz o perdão para aquele crime odioso que a pessoa cometeu. E que muitas vezes nós não somos capazes de perdoar, nós não somos capazes de entender. O indivíduo cumpre a sua pena 30 anos, 40 anos, sai arrependido, sai transformado e a sociedade continua muitas vezes jogando sobre ele aquele peso que ele já pagou. E como é difícil para nós crentes entendermos que Jesus perdoou os pecados daquele ladrão que estava na cruz. Como é difícil a gente entender. Porque para muitos de nós, talvez nós falássemos o seguinte: Jesus, enfia a espada no pescoço desse camarada. Não perdoa coisa nenhuma porque ele não merece. Mas quem merece? O perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. Então o Espírito Santo é aquele agente de Deus, consolador, enviado por Deus para trabalhar o nosso homem, a nossa pessoa interior, porque Ele nos conhece. Ele inclusive intercede por nós. Mas é preciso estar com o coração aberto, é preciso descer à casa do oleiro para vencer esses complexos, é preciso estar lá com Ele para ser trabalhado com Ele. Eu estou chegando à conclusão deste final, deste sermão, quase chegando à conclusão. Eu queria trazer um exemplo para você, que é um exemplo na Bíblia de uma pessoa que possivelmente, eu não estou afirmando, há algumas percepções teológicas a respeito disso, a respeito do exemplo de Saul, que na percepção de alguns vivia um complexo de inferioridade grave, que ele não conseguiu resolver e aquilo atrapalhou a sua vida, o seu trabalho e a sua função diante do povo de Israel como rei. Eu queria observar esse texto com você, 1 Samuel, capítulo 10, verso 20. Abra lá, 1 Samuel, capítulo 10, verso 20. Nós temos aqui uma referência na experiência desse homem, porque quando ele foi chamado para se tornar rei, Samuel já estava nesse processo, Samuel já estava cuidando disso, Deus já estava preparando Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, porque o povo estava pedindo um rei, e Deus então concedeu o rei. E diz o texto bíblico que quando Saul foi convocado para se apresentar, ele se escondeu atrás das bagagens. Olha que interessante. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, a partir do verso 20. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem. E a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Oquis. Mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor:
se aquele homem que já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo. Ele era o mais alto de todos, dos ombros para cima. Ele sobressaía todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu. O homem que Deus escolheu estava escondido atrás das bagagens, não queria assumir uma responsabilidade. E alguns vão dizer, ele era tímido. Em algum momento da sua vida, lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 21, ele mesmo se desqualifica. Olha que interessante, volte a página, primeiro livro de Samuel no capítulo 9, verso de número 21, nesse processo de escolha, no diálogo de Samuel com ele, olha o que ele diz a seu respeito. Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Alguns vão entender que Saul se acovardou, que Saul possuía um sentimento de inferioridade, um complexo, não se sentia apto para exercer determinada função, a função de rei de Israel. E ele então, ele mesmo se desqualifica, ele mesmo apresenta algumas razões, como muitos na Bíblia apresentaram, como por exemplo Moisés: Senhor, eu sou pesado de boca, serei eu a pessoa que vai a Faraó? Como o próprio Gideão, que também apresentou determinadas desculpas, se sentiu o menor de sua casa. Gideão e os seus valentes, os 300 de Gideão, um homem que se tornou um monstro na presença de Deus. Por quê? Porque Deus usou aquela vida, que se sentia complexada. Como Deus usou Jeremias, que se sentia jovem demais. Ele disse ao Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus falou: vai que eu vou te falar, as minhas palavras eu colocarei na tua boca. O que Deus fez com Moisés, que alegou que era pesado de boca, Deus mostrou o seu poder libertador, tirando o povo que estava preso lá no Egito. O que Deus fez com Gideão, que se sentia o menor, e aquele homem se tornou valente, mudando a sua perspectiva de inferioridade, se tornando um grande guerreiro valoroso. O que dizer de Elias, que se sentiu incapaz, com medo, mesmo sendo um grande profeta diante do Senhor? Uma pessoa tremenda era o profeta Elias, e sentiu medo, e sentiu enclausurado, e fugiu para a caverna para se refazer. E de tantos outros, que talvez tenham lutado contra o seu complexo de inferioridade, de inaptidão, de inadequação, mas que Deus trabalhava. É possível, meu irmão, vencer isso? É possível vencer isso. Romanos 8, 26, eu chego à conclusão. Romanos 8, 26. Descer à casa do oleiro é deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração. Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, meu irmão, o Espírito Santo conhece, ele está dentro do crente, ele esquadrinha, ele sonda, ele fala, ele nos ajuda a vencer os nossos medos, os nossos temores, ou qualquer outro sentimento que a gente alimente em nosso coração, nos tornando inapto, inadequado, medroso, tímido, ou qualquer outra coisa que esteja nos atrapalhando. Fale com Deus sobre isso. Que o Espírito Santo nesta noite esteja ministrando ao seu coração, e que você reflita sobre isso, que você desça à casa do oleiro, para que Deus transforme, restaure, para que Deus fale, para que Deus nos mostre
que em Cristo nós temos o valor. Ah, meus irmãos, há um cântico que cantávamos bem no passado, não um passado muito recente. Quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Lembram desse cântico? Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo que você não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí vem os guardiões da teologia dizendo o seguinte: tem um erro teológico nesse hino. Porque ele está em você. E o não crente? Ele está no não crente? Aí os guardiões da teologia começam a suscitar grandes coisas e nós perdemos a essência do cântico, que é exatamente esta percepção que nós temos da nossa vida para com Deus. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E como o pastor lá no acampamento falou, como nós somos Igreja Batista, nós não mandamos ninguém falar nada para a pessoa que está ao seu lado. Mas se eu pudesse nesta noite falar alguma coisa para você, falar para a pessoa que está ao seu lado, era exatamente isso: você é importante para Deus. Você é importante para Deus. E por que ficar alimentando tanta coisa, crendo naquilo que as pessoas estão dizendo, que muitas vezes elas nem acreditam? Às vezes você acha que a pessoa que está te criticando, ela se sente superior. Pelo contrário, ela te critica porque ela está em má situação. É ela quem precisa muito mais do que você. Porque às vezes nem ela acredita naquilo. E você fica se martirizando, perde sono à noite, toma remédio, e você fica numa crise tremenda, porque você vive de acordo com o que as pessoas pensam a teu respeito. E você não se livra disso. E nesta noite eu quero te dizer: vá à casa do oleiro, deixe Deus trabalhar no teu coração, e você vai perceber a transformação no teu sentimento, você vai perceber a transformação na sua mente. Você vai perceber a transformação que Deus vai fazer na sua vida, não tenha dúvida disso. Mas precisa ir na casa do oleiro. Vamos à casa do oleiro, meus irmãos. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus. Vamos agradecer, vamos louvar. Vamos ter o nosso coração grato pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é e pelo que Ele fará entre nós.